E aí, minha gente, eu sou Juliana França, estou apresentadora desse maravilhoso programa chamado Papo na Laje. E hoje a gente está aqui no quintal da Fruta do Pé com os maravilhosos, incríveis, donos da Rural, sócio fundadores da Rural, reitor e pró-reitor da Rural. A gente está aqui com o Léo e com o Guilherme. Eu vou jogar para vocês se apresentarem e aí no decorrer da conversa vocês vão pescar o assunto, o tema desse papo maravilhoso que a gente vai ter aqui hoje. Começa se apresentando, falando de si, dos corres, casado, solteiro, signo, onde mora. Nossa, me deixou até confuso, né? Sou libriano. Eu me chamo Leonardo Cruz, sou formado em Ciências Sociais, atualmente mestrando em Ciências Sociais pela Rural. Né? Tô na Rural há 9, 10 anos, eu acho. Reitor. Quase isso, decano, né? Literalmente. Lá pesquiso samba, né? Samba, carnaval, seus atravessamentos. Evangélico, sou evangélico, né? Desde a minha monografia eu me apresento assim por conta de um puxão de orelha do avaliador da banca. Sou evangélico, pesquiso evangélicos dentro da escola de samba hoje e estou nesses atravessamentos de Zona Oeste. Sou o Fruta do Pé também, né? Já que a gente está aqui no projeto. E é bom a gente estar aqui para trocar essa ideia, bater esse papo, principalmente junto com o Gui, é pessoa muito querida. É um prazer, né, tá nesse papo com vocês. Me chamo Guilherme Negro, sou pedagogo de formação, educador popular dos movimentos sociais, né, desde o IFEP, dos outros coletivos que eu fiz parte, né, desde da juventude. Hoje eu já não sou mais tão jovem, né, tenho 31 anos. Todos jovens aqui, tenho 31 anos também, me considero uma pessoa jovem. Sim, eu sou jovem há mais tempo, né. Então, sou do Candomblé, né, sou do Bate-Folha, Papunsaba, que é gerido pela Mameto Mabeji, né, pedindo a bênção aqui a ela e aos meus ancestrais e a toda a família do Papunsaba que me recebeu bem. Sou o Cambão do Suspenso, sou o caçula, né, atualmente o caçula. Sou filho de Catendê, de um Kice raro. E esses atravessamentos, eu cheguei até esse espaço do Papunsaba por conta disso, né, por conta das pesquisas que eu tenho feito. Hoje, atualmente, eu desenvolvo a pesquisa sobre banto-oralidade nas escolas de samba, né, para falar sobre esses outros caminhos que não é tão trazido para a academia. Sou cofundador também do Quilombo do Samba, que é um espaço de pesquisa, mídia, várias outras coisas que a gente vai falar ao longo do programa, né? Que é uma loucura nossa, né? Sim. De se juntar para criar o Quilombo do Samba para fazer pesquisa independente. Vamos né? segurar essa informação. Depois você fala pra gente o que é o Quilombo do Samba. Sim. Mas antes de falar o que é, a gente começar a destrinchar uma coisa e outra, e que raramente perguntam isso pra gente, provavelmente, como que o carnaval, o samba, atravessou a vida de vocês? Como que, antes de chegar na academia, antes de ser objeto de pesquisa de vocês, antes disso ocupar a vida academicamente de vocês, como que vocês chegam no samba ou como o samba chega em vocês? E aí queria saber um pouco disso, como que é a trajetória de vocês, carnaval, samba, escola de samba. Muito bom, né? Eu acho que sempre teve lá. Não sei se pro Gui foi assim, né? Eu lembro das minhas infâncias, quer dizer, da minha infância. São várias mesmo, imagino que sejam várias. Sentado na sala para assistir desfile de escola de samba, né, passando na televisão junto com meu pai, e aí churrasco, meu pai tomando a cerveja, churrasco instalando, e domingo à noite varando a madrugada para assistir desfile, né?
E eu sempre fui muito fissurado em música, sou músico, né? E o fato de ter uma orquestra percussiva sempre me chamou muita atenção, né? Como que se consegue colocar mais de 100 ritmistas tocando numa bateria de escola de samba, um negócio uníssono, que todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo se entende através de gestos. E esse ainda negócio anda. sempre me fascinou. Ainda anda. Anda e canta, né? E canta. Né? Sempre foi extraordinário para mim, né? Não tenho vivência ativa em escola de samba, né? Da participação, isso foi algo que eu fui construir só na graduação, né? Só depois de muito tempo. Por isso que eu falo que eu acho que o samba e o carnaval das escolas de samba sempre tiveram presente na minha vida, né? Sempre teve ali, mas foi algo que eu tive muito mais profundidade a partir da universidade. Maneiro. Vamos pensar que os dois espaços que eu convivi desde da minha infância, né? Sou morador de Campo Grande desde sempre, mas parte da minha família, né? Minha família materna morou em Nilópolis por muito tempo, né? Até a minha avó falecer, então foi início dos anos 2000 que ela faleceu. Até então ela morava na Manuel Reis, que é cruzamento com o Wallace Paz Leme, que fica a quadra da Beija-Flor, né? Sim. Então, e aí é 10 minutos da Mirandela, onde a Beija-Flor desfila. Desfila não, ensaia. Uhum. Então, a minha vivência era, e sempre nos momentos que eu ia para Nilópolis, era esses momentos, né? Que era as férias, eram os períodos de férias, de meio do ano e no início do ano. Então, era Então, quando no início do ano tava ocorrendo o carnaval. Então, efervescência. era quando eu estava indo lá para Nilópolis, né? Então, eu tenho memórias, assim, afetivas, eu tenho algumas, mas como eu sou caçula também de família, e Caçula eu peguei todo lugar, menos, né, Gui? sim. Eu peguei muito menos tempo essa questão, meus irmãos pegaram mais, né? Sim. E depois de crescendo, eu falo que eu aprendi a ler também junto com os encartes dos CDs que vinham, né? Hoje em dia já não tem essa era digital, acaba um pouco com isso, né? Com os encartes de CDs. Então, quando ganhava, né? Ou um amigo que eu tenho até hoje, que ele é portelense, e a gente ficava dezembro quase que todo ouvindo o CD e aprendia, e antes do carnaval a gente já sabia todos os sambas, fora outras pessoas que atravessaram, né, as minhas vivências. A gente falou no off aqui da Unidos de Cosmos, né? Eu conheci um compositor antigo da Unidos de Cosmos, que ele sempre, depois da era digital, ele sempre me pedia para baixar, gravar um CD ali do samba da Unidos de Cosmos, e ele botava lá no bar dele o dia todo. E deixava furar rolar, o CD. né? Eu tenho uma tia que ela foi porta-bandeira da Unidos de Cosmos. Eu frequentava também os ensaios da Sereno de Campo Grande, né? Que são as escolas aqui do bairro. E depois eu passei a frequentar a Portela, a Mocidade, que são as mais próximas também, essa questão do direito à cidade. E isso foi me levando, e na academia eu encontrei pessoas que me propuseram pesquisar sobre. Já que a gente começou falando sobre rural, a rural parece a Casa Grande, né? Parece. Pensa aquele P1 lá, parece a Casa Grande. Se a rural é a Casa Grande, se o P1 é a Casa Grande, a senzala é o alojamento, tá ligado? Então, no alojamento, eu acho que teve, pelo menos pra mim, eu tive esse contato, né? Com pessoas que gostavam de samba, com pretos que gostavam de samba, que estavam vivenciando aquele espaço de maneira diferente, que não vivenciavam aquele espaço pelo olhar do privilégio, que não vivenciavam aquele espaço pelo olhar das vantagens e do deleite que é você estar numa universidade pública. Sim. Universidade pública, pra gente, foi um negócio muito complicado, né? Acredito que a gente compartilhe dessa história. Eu sempre falo isso, eu não demorei 9 anos para me formar na graduação à toa. Eu demorei esse tempo todo para me formar porque eu tive que fazer alguns corres. Dentre esses corres, está tocando num grupo de pagode na universidade, né? Então, eu passei a descobrir mais, e aí eu tive um encontro com o samba a partir da universidade, né? Um encontro mais profundo com a negritude, com as minhas questões identitárias a partir da universidade. Sim. E a universidade foi o grande divisor de água para eu me entender enquanto ser humano, eu me entender enquanto ser negro e passar a pesquisar sobre isso, né? E eu acho que o grande gatilho, o grande estalo de consciência
foi com um corte de 50% da subvenção do carnaval anunciado em 2017 pelo bispo prefeito Marcelo Crivella, né? E a Mangueira, Beija-Flor e Mangueira, fazendo um enredo que se propõe ser mais crítico, entre aspas, né? Mais engajado. Politicamente mais engajado, para combater essa atitude do prefeito que parecia ser uma atitude de intolerância religiosa, de racismo religioso. Só que é uma atitude para além disso, que além de lidar diretamente com a questão do racismo religioso, lida também com uma pauta neoliberal do Marcelo Crivella. Né? Uma coisa não está dissociada da outra. São coisas que a gente precisa dividir. A gente precisa separar. Ó, existe isso aqui, existe isso aqui. E nesse caso as duas coisas andam juntas. Estão andando juntas. Andam juntas. Né? E isso me deu gatilho. Eu já precisava de uma desculpa de inserção numa escola de samba, né? Aí eu falei, que tal então pesquisar a Mangueira e como a Mangueira constrói... na graduação. Na graduação. Que tal então pesquisar a Mangueira e como a Mangueira vai construir esse desfile que diz que com dinheiro ou sem dinheiro brinca em 2018. Né? E aí me fiz da pesquisa antropológica para tentar entrar na Mangueira e tentar entender como que se deu esse caso. Mas foi através do contato na universidade, não daquilo que a gente aprendeu em sala de aula, isso precisa ser muito bem frisado, mas daquilo que a gente vivenciava no alojamento e nos outros espaços. O Quilombo do Samba, ele é um coletivo hoje independente, ele cresceu, ele nasceu, né, numa ideia do Osmar Filho, que é um coordenador do Pedro II, do Hererebá, né, que é a especialização que eu fiz em relações étnico-raciais, da Vivian, que também ela participa do Quilombo. Ela é daqui de Campo Grande, a gente se encontrou lá no Hererebá e nas nossas viagens, vindo do centro do Rio, né, que o Hererebá é lá no Pedro II do centro, até Campo Grande, né, e soltando em Campo Grande, na seção de Campo Grande, a Vivian vai para o lado, eu vou para o outro. A gente vinha conversando, né, falando sobre carnaval, escola de samba, e aí surgiam as provocações, né, que não dava pra gente continuar, porque quando descia do ônibus, cada um ia pro seu lado, a gente só se encontrava, era só segunda e terça, então a gente só ia se encontrar na semana seguinte, né. E o meu sogro também, né, o Luciano Bernardo, que é formado em comunicação, ele também tinha umas ideias de querer ir pra rua para entrevistar as pessoas no carnaval, principalmente ali na Guilherme, ele é de Realengo, na Guilherme da Silveira, onde ensaia a Mocidade e a Unidos de Padre Miguel. Respira samba aqui. Ali é e a Bangu também próxima, né? Tem a Bangu, tem a Jardim Bangu, ali que é próxima. Ali é o olho do furacão, né? Ali naquela meiuca. Que é também essa questão periférica que não é vista, né? Quando a gente quer ir, ou a gente vai só para a Mocidade, né, que é a que está no grupo especial, ou vai para Mangueira, ou vai para Portela, vai para o centro. E a gente queria pautar essa questão, né, da Extrema Oeste, porque o Osmar é o único participante. O que é onde está a Extrema Oeste? Então, eu costumo dizer que é de... Camará pra cá, Camará né? pra cá, né? Porque de Bangu pra lá já tem uma outra visão, né? A galera acha que a Zona Oeste é até Bangu. E aí a gente tem até o depois, né? Que é a Extremo Oeste, que tem a Sereno de Campo Grande, tem a Unido de Cosmo, que é de 48, Sim. né? Santa Cruz também. A Santa Cruz, que é mais pra lá gente, mesmo. olha, realmente. E existiram outras escolas também quando Itaguaí fazia parte desse núcleo da Extremo Oeste, né? Depois ela... foi para Baixada e depois foi para Baixada e depois foi para a região dos lagos, da Costa Verde em si. Então ela fazia parte do carnaval dessa Extremo Oeste, né? Sim. Mangaratiba, Itaguaí. Então a gente passou a querer registrar a memória desse espaço, né? Só que foi uma coisa que cresceu, né? A Vivian foi pesquisar porta-bandeira, e aí chegou até a Esquel. É fascinante também a pesquisa dela. A Gabriela, que é minha namorada. Que é a porta-bandeira da Mangueira. A porta-bandeira principal da Mangueira. E aí ela passou ela é coautora, né, do trabalho da Vivian, né? Maneiro, porque várias narrativas e a gente e pensamentos. Esse trabalho onde? Lá no... Então, ele vai ser publicado ainda. Eu acho que samba e religião se encontram a partir da periferia, e aí principalmente pensando na religião evangélica, né? Você tem um processo de expansão do evangelicalismo, que alguns autores vão chamar de explosão do gospel a partir dos anos 90, que faz com que o evangelicalismo entre na periferia e também a periferia entre com força no evangelicalismo.
Então você tem modificação de práticas evangelicalistas, assim como você tem modificação de determinadas práticas periféricas, que é o que a gente chama de subjetividades periféricas. Né? Principalmente se a gente for pensar no linguajar, o quanto é comum, por exemplo, você ver alguém falando misericórdia no meio de uma conversa. Tá amarrado, tá repreendido. Que é um linguajar... Deus me livre. Cristã, tipo, Deus me livre. É um linguajar cristão, e aí cristão evangélico, que acaba entrando na periferia de uma maneira tão grande. As escolas de samba, de uma maneira geral, também estão na periferia, né? E acredito que esse seja exatamente o locus de encontro de escola de samba com atores sociais evangélicos, a partir da periferia. Não que samba e religião tivessem desconexos. Se a gente for pensar grandes controvérsias do carnaval carioca. Por exemplo, Beija-Flor de Joãozinho 30 com Cristo Mendigo, né? São Jorge figurado na Estácio de Sá em 2000 e... Você é muito melhor com data do que eu. 15 ou 16, né? 2015, se eu não me engano, né? Que de fato foi apoiado pela Arquidiocese do Rio. Né? Então, tem atravessamentos de samba com religião católica, tem também com religião evangélica. E aí o que eu acho que é interessante, aí eu puxo o sardinha pro meu lado, é pensar que a maioria desses atravessamentos eles se deram através de afastamentos. E eu, pelo menos, tenho percebido que esses atravessamentos eles têm se dado agora no sentido de ligar. Então é comum que você veja, por exemplo, uma baiana que no sábado está dentro da escola de samba e no domingo está na igreja evangélica, que tem participação da igreja evangélica. Se você for olhar para o barracão, pessoas que trabalham com a escola de samba, construindo o desfile, constroem suas indumentárias, as indumentárias do desfile no barracão, e o que sobra de material leva para ornamentar a igreja, leva para fazer outras coisas. Tem diversos atravessamentos. Se for olhar para o carnaval, por exemplo, a Grande Rio em 2019, o último carnaval que a gente teve em 2020, faz tanto tempo com a pandemia que deixa a gente até meio confuso. 2020 ainda teve, Falou sobre o Joãozinho da Gomeia, né? E um desfile fantástico. Incrível. Né? Guardadas as opiniões, a Grande Rio, acredito que para mim, é uma opinião puramente minha, vamos lá, foi a campeã do Carnaval de 2020. Eu sei disso. Foi a campeã do Carnaval de 2020. Né? E uma das alas, salvo engano, a 9ª aula era a ala de feitura de cabeça. Na ala de feitura de cabeça existia uma mulher evangélica, mãe solo, moradora de Duque de Caxias, que estava desfilando porque acreditava que o discurso falado no samba enredo, eu respeito o seu amém, você respeita a minha axé, era um discurso contra a intolerância religiosa e que precisava ser defendido por ela, mulher negra e evangélica. A escola de samba nasce dos terreiros, né? Então nos terreiros tinham roda de samba. A roda, né? A roda em si, o princípio era a roda. O quilombo, isso. Como se fosse Gênesis 1, o quilombo era a roda. A formação do quilombo o quilombo não só teve uma estrutura, um tipo de forma comercial, então o quilombo ele tinha várias outras coisas que aconteciam naquele mesmo espaço. E o terreiro tinha isso, né? Tinha a roda de capoeira, que em São Paulo se chama tiririca, pernada também, que no Brasil inteiro tem várias denominações por uma coisa só, né? Então tinha a Umbanda naquele espaço, a Umbanda, a Macumba e etc e tal, que também tem várias denominações. Então tudo acontecia naquele espaço, né? Então a gente tinha o espaço da roda de samba, do samba de terreiro, e isso foi que se deu, a partir dos anos, se transformou na escola de samba, onde viram que não comportava mais várias pessoas, porque chegavam pessoas de fora também, que era fora da religião, e aí o que eu falei da questão da hospitalidade, então era aceita as pessoas. Né? A gente não é um povo que fala, não, você não vai participar. A gente fala, sempre quando alguém quiser participar, tem espaço, sempre cabe mais um, bota mais água no feijão. É que eu falo, quem gosta de silêncio, de casa vazia é o burguês. A gente gosta de casa cheia, barulho, conversa. E aí tem registro de filmes que acontecia, dia de Ogum, dia Manjá, fazia-se, arriava-se as comidas, fazia os toques e depois era samba. E às vezes isso durava 2 semanas. As pessoas, quem ia trabalhar ia e voltava mais tarde, voltava. Quem podia ficar, ficava e era samba 2 semanas.
programa, que é o bloco dos sonhos. O que a gente tem sonhado pra gente, o que a gente tem sonhado pra nossa comunidade, os nossos fazeres, pra quem tá do nosso lado. O que vocês têm sonhado, ansiado, desejado? À vontade. Então, e aí isso parte... Porque eu sou preguiçoso, né? Então eu quero que as coisas... Por exemplo, a roda de samba daqui do Fruta do Pé é do lado da minha casa. Então eu consigo ir ao Fruta do Pé com mais facilidade. Não é porque eu seja preguiçoso, é porque eu sei todo o problema que eu vou ter para chegar a esse acesso à cidade, né? A ocupar esse espaço da cidade. Então, sendo próximo de casa, eu já tenho problema, né? Para chegar até essa gravação, eu demorei um tempo para chegar. Sendo longe, então... Sendo longe, então eu não chego, né? E aí pensar que depois... A gente já vai pensando na volta. Então, e aí, essa questão dos sonhos é isso, de ter coisas nessa extrema Zona Oeste, que as pessoas da Zona Oeste, a gente pode acessar essa cidade, sim, que é nossa também. Essa grande África carioca é nossa também, esse espaço é nosso. Então, a gente pode ocupar, mas também tem a opção de ter nossas coisas próximas. E aí, essa junção, né, essa questão de fazer o Quilombo do Samba independente é por conta disso. De tirar do centro da cidade um pouco e para essa galera olhar para a gente e falar, ó, tem um coletivo lá na Zona Oeste, lá em Campo Grande, lá em Realengo, que discute escola de samba, protagonismo negro, carnaval, samba, que não aqui no centro. Então, é fazer essa galera sair do centro para vir para a Zona Oeste, né? também. A gente sempre se deslocou, agora fazer a galera... Sim, e é entender isso e falar, não, pô, é porque para chegar lá é longe. Aí, tipo assim, você olhar, porque para eu sair de Campo Grande para ir pro centro também a distância é a mesma, a dificuldade também é a mesma. Então, fazer isso, né? Então, os sonhos, ele passa por isso. Tem a roda de samba que... a gente pensa do Quilombo do Samba fazer uma roda de samba junto com o coletivo Fruta do Pé, né? Também para juntar, né, pessoas que pensam iguais é sempre importante, né? Então, fazer uma roda de samba enredo aqui, né? Fazer a escola de carnaval, e aí aproveitar, né, a estrutura, porque não adianta pensar, que também já é uma dificuldade, né? De ter um outro espaço e aí separar as pessoas. Então, aproveitar as pessoas que já vêm aqui, que já frequentam, que já tem as aulas de percussão, as aulas de samba no pé, as aulas de ritmistas, que tem aqui também no espaço. Então, trazer mais alguma coisa para agregar e trazer também um outro público, né? Sim. A galera que gosta de escola de samba, que pesquisa a escola de samba, trazer para cá e somar e aumentar cada vez mais esse quilombo, né? E aí, quando eu falo que eu sou um cara sonhador, eu sonho com uma escola de samba que consegue pensar a sua própria realidade e não pensar somente no visual, somente na plasticidade, mas que consegue colocar a sua população para desfilar, né? Como um ser brincante, como um ser... Até porque... Por conhecer muita discussão sobre carnaval, a gente olha para o carnaval das escolas de samba num olhar bem fatídico, né? De que como se já tivesse, como se não tivesse esperança não tem mais para onde ir. E cara, tem. Porque foi muita agência negra para colocar os negros no centro do Rio de Janeiro, no principal evento do mundo, né? Então é esse processo de agenciamento que a gente faz, de aquilombamento aqui na Zona Oeste, que pode fazer com que a gente vença algumas etapas. É um trabalho de formiguinha? A gente no programa anterior, a gente dedicou o programa para o Monarca. Eu queria continuar com essa mesma energia. Esse programa vai ao ar em fevereiro. A gente está na semana do desencarne do Monarca. Então, importante sempre exaltar esse ancestral importante para a nossa história. Então, eu queria também dedicar, pedir licença para vocês, né? para dedicar esse programa para ele. Incluir também, né? Dentro da escola de samba, a gente perdeu tantas pessoas, né? Das comunidades, triste, né, cara? Das comunidades. Quase toda né? semana tinha alguma nota de pesar. A gente que acompanha as redes sociais da escola de samba, a gente via a mocidade toda semana postando pesar. E a gente perdeu o Dominguinho do Estácio, né? Também esse Nelson ano. Sargento também. Nelson Sargento. O Davi Correia, do ano passado para esse ano, que são pessoas importantes para a escola de samba que ajudaram nesse percurso de 100 anos, né? Que a gente pensar para a história geral, essa história que a gente está trabalhando, ela é um bebê, né, recém-nascido. Cara, mas assim, você falou de perdeu, mas eu acho que não é nem que perdeu, acho que... Não, a gente perdeu a matéria. A matéria, né? Vocês dois aqui, estão né? aqui e
e é a presentificação de que as coisas continuam. E elas vão continuar. Viram ancestrais, né? Ancestrais. Na banto-oralidade. Viram os nossos ancestrais. Viram nossos ancestralidade. Então, eu queria dedicar, então, esse programa para toda a nossa ancestralidade e desejar saúde para todo mundo. Agradecer, Léo, Guilherme. Nós agradecemos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Esse convite. Saúde para nós. Axé e até mais. É isso. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Obrigado. Gente, vocês se virem agora para editar esse programa.